Pois é, não é possível compreender esses mistérios da criação até que tenhamos cruzado as fronteiras da mente e de Maya. Maya é ilusão. Maya era a mãe de Buda, a mãe de Cristo. Maya em sânscrito é ilusão. Então essas seriam as duas regiões espirituais inferiores. E ali vamos encontrar almas, mas elas devem ser deixadas lá sozinhas. Sim, são almas que são habitantes permanentes dessas regiões, as duas regiões inferiores. Às vezes elas encarnam nesse mundo, de acordo com o esquema de criação, e depois de fazer seu trabalho, elas voltam para o seu lugar. Outras almas também, que por uma razão e outras estão permanecendo nessas regiões, de vez em quando encarnam aqui, na nossa dimensão, principalmente para acelerar o seu progresso ou buscar indicações mais elevadas a fim de alcançar o Satdesh, a região espiritual mais elevada. Pois é, isso tudo que eu li agora faz parte de um livro do Huzur Maharaj Charan Singh, na página 357. Esse livro nós vamos falar mais na frente, e sobre esse Maharaja também. Maharaj foi um filósofo, ele era engenheiro militar indiano, mas ele virou depois um grande pensador, um grande guru dentro da filosofia hindu. Ele formou uma escola de pensamento que tem muito a ver com a escola de pensamento gnóstica, que é o Evangelho primitivo, o original. Então isso tudo tem a ver com os brilhantes, ou os Elohims, ou os Shineman. Eles descritos aí, quando esse texto que eu falei com vocês, seriam eles, essas encarnações, trabalhando aqui na Terra dentro de uma estrutura geral da criação, que é bem complexa. Os brilhantes, os anjos, os Elohims, como queiram, Shineman. O Christian O'Brien, de quem eu vou continuar falando ainda nos próximos vídeos, e a esposa dele, eles falam sobre essa turma que chegou em algum momento, há milhares de anos, estabelecendo a agricultura num vale montanhoso no Oriente Próximo, mais ou menos por volta de 8.500 a.C. Essas datas sempre variam muito, mais ou menos 10.000, 8.000, 9.000, cada autor, cada pesquisador vai estabelecer uma data, mas é por volta de, Eles eram sábios, fundaram o Jardim do Éden, prepararam o cenário para a difusão dos povos indo-europeus em todo o mundo, eles foram deificados, eram considerados deuses, e ainda são lembrados como deuses, e nós podemos acompanhar suas histórias nas epopeias sumérias, lá que o Zecharia Sitchin escreveu também, embora eu já disse várias vezes, eu não concordo com tudo que ele fala no livro, acho que ele pulou muita coisa, virou para o outro lado com outras, por causa da religião judaica. Nós temos os livros de Enoque, que foram deliberadamente ocultos pela igreja. Nós temos várias dessas evidências mostrando que essa turma tinha uma grande habilidade no manejo da vida selvagem. Eles mapearam a Terra, mapearam o cosmos com grande precisão, souberam manejar e remanejar a natureza, criar sementes, trabalhar sementes, ensinar, e sobreviver em algumas áreas. Hoje nós temos vários exemplos dessa civilização planetária que envolveu todo o planeta, porque há muita semelhança entre os maias, chineses, indo-europeus, os hindus, entre os sumérios e egípcios. Parece que houve uma grande civilização que envolveu todo o nosso planeta. Eles tinham habilidade de construção megalíticas sofisticadas que até hoje nós não conseguimos reproduzir. E confunde os especialistas em todas as áreas, seja na ciência, seja em tudo, na biologia, na geometria, na matemática. E hoje nós encontramos a China, está cheio de restos assim, só que os chineses não divulgam. Eles superam os nossos progressos modernos em muitas áreas. É bom lembrar que da China veio a pólvora, veio a bússola, entre outras coisas. Mas eles descobriram, quando chegaram aqui, um lugar em terras altas, e lá plantaram um jardim cheio de grãos. Esses Shineman, os brilhantes, estabeleceram o seu domínio nas montanhas no meio da neve do inverno. Eles vieram do nada para fazer pomares crescerem, para arar e cultivar uma planície, um leito e um lago. Eles construíram diques, deixaram a história exuberante do Éden, no tempo em que os seres que viviam lá bebiam a água das valas e recolhiam água da chuva. Não é? Isso aí, Barbara Joy O'Brien, a esposa de O'Brien,
que ela é poeta, e para traduzir um poema do inglês para o português nunca dá certo, mas ela tem uma introdução do livro dela assim. E o que nós vamos falar agora é tudo baseado nós temos as referências que nós temos. Vou citar só algumas para vocês. Eu mostrei os livros no vídeo passado. Nós temos a epopeia Karsag, número 1 e 9, que estão lá retirados do Museu da Universidade de Filadélfia. Tem o livro Sumerian Tablets, aí nós temos que fala sobre as tabuletas sumérias, com a numeração delas. Eu não vou citar todas as numerações, é a 8383, 14005, 9205, é a identificação dessas tabuletas que contam essa história. Então, o Zecharia Sitchin, ele apenas fez uma releitura. Outros atores, como o O'Brien e vários outros atores, que se utilizaram desses estudos de acadêmicos e fizeram uma releitura, puderam entender melhor, fazendo uma análise com o que nós temos hoje, com o que esses povos contavam que existia no passado, identificando aí possíveis artefatos como naves, máquinas, etc., que se usava, por exemplo, a glória de Deus, né, o kavod, e vão por aí a terminologia que eles tinham na época, porque esse povo contava o que via, ou o que viu, ou o que outros viram lá muito antes deles, como os sumérios, que contam essas histórias. Nós temos textos tirados da Babylonian Inscription, de A. Barton George. Tem o livro de Enoque 1, livro de Enoque 2, livro de Enoque 3, tem as traduções de Charles, R.H. Charles, tradução de W.R. Murphy, e vai por aí. As traduções, tem muitas referências para isso. Tem o Atrahasis, tradução de Lambert, Double G, tem o livro de Jubileus, que é super importante, que não foi considerado canônico, porque fala coisas demais. O livro de Jubileus, provavelmente vocês encontram em português. O livro do Gênesis, a edição crítica em hebraico de C.J. Ball, a Bíblia de Jerusalém, que tirou a palavra Elohim e colocou Deus e Senhor, Lord, né? E a Torá, que são os 5 livros supostamente escritos por Moisés, que não foram. Né? São editoras respeitáveis, né? Então nós temos só uma parte do que se tem para ler e pesquisar, quem quiser se aprofundar na pesquisa dessa civilização pré-histórica, essa grande civilização que alguns chamam de Atlântida, não é? Os outros dizem que foi uma civilização plantada pelos Anunnakis, se bem que Anunnaki significa aqueles que do céu vieram, pode ser qualquer um, vários tipos de Anunnaki, várias raças, várias etnias, várias tribos, várias categorias ou várias dimensões. Nós não teríamos como falar de onde essas criaturas provavelmente tenham vindo se não falarmos das regiões consideradas regiões espirituais para algumas religiões. Mas nós vamos discutir essa hierarquia, a organização das regiões, das duas regiões espirituais inferiores que eu falei logo no início, na introdução do guru indiano, que é a região astral e a região causal, né? Ele, nessa obra, ele revela muito sobre isso. Ele faz uma advertência muito forte, deve ser imposta para evitar que uma impressão errada ganhe substância, ganhe vazamento. Ele diz que esses escritos não são uma suposição, eles não são boatos, eles não são selecionados de obras mais antigas, menos autorizadas. Esse conhecimento não foi transmitido oralmente. É uma experiência real que aconteceu, né? Eles falam que, ele comenta que na Índia era muito comum fazerem essa longa preparação para que eles pudessem viajar diariamente para essas regiões superiores e registrar o que viram e fizeram, e como retratando isso na volta dessas viagens, né, para os seus discípulos, que eram encorajados a seguir o mesmo caminho com os seus guias, né? Então vamos ver que é coisa bem complicada, mas vamos pegar as pistas, né? Então na linguagem espiritual indiana, né, eles chamam de santos, não é santo igual da Igreja Católica, são os devotos de um mestre vivo. São pessoas que eles consideram santas, que alcançaram conseguiam alcançar uma região espiritual mais elevada. E nessa história nós temos os tais brilhantes, né? A hierarquia que existe, né, na organização dessas duas regiões espirituais inferiores. Bem, então vamos lá para alguns relatos dessas viagens de permanência através dessas regiões espirituais que eles consideram inferiores, né?
que apresentam aí, vamos ter uma oportunidade de olhar mais de perto a natureza e o ambiente desses Elohims. Isso segundo o Christian O'Brien e o guru dele indiano. Ele chama os Anunnakis na tradução, ele trabalhou em traduções, ele pesquisou a história dos Anunnakis no local, ele esteve lá fazendo pesquisas nos zigurates. Então ele, na tradução das tabuletas que estão na Universidade da Pensilvânia e na Filadélfia, é An-A-Nan-Nagi, ou Anunnaki. Esses caras são todos os mesmos, é tudo primo, né? Tuatha Dé Nann, lá na Irlanda, os grandes filhos do céu, as pessoas, os filhos da luz, etc. Nem todos são da luz. Então, vê que tem uma hierarquia nessas regiões. E tem um outro pesquisador muito importante também, dessa área, e quem quiser pesquisar, o Dr. Julian P. Johnson. Ele estudou ciência da espiritualidade por 6 anos enquanto vivia lá junto com esse grande mestre indiano, o Huzur Baba Swan Singh Maharaj, lá na Índia, isso na década de 30. Esse Maharaj, como eu conversei com vocês no vídeo anterior, ele era um engenheiro civil, ele não era um leigo, ele não era um camarada todo... Não, ele tinha um conhecimento muito grande de matemática e de física, e ele se tornou um grande mestre dessa derivação da religião hindu, né, que tem várias derivações. Então nós temos uma hierarquia. Então essa grande hierarquia é uma irmandade de senhores e governadores, né, criadores, governadores de todas as esferas celestes. A esfera celeste pode ser planeta, dimensão, cabe várias interpretações aí. Nós já falamos sobre as divisões, né, da criação. E essas divisões, elas têm muitas subdivisões. Agora, cada subdivisão, esfera ou plano, do mais alto ao mais baixo, em todas elas existe um senhor ou governante. Né? Esses senhores e governantes, ou governadores, como queiram, administradores, são grandes almas que foram designados pelo Supremo para cumprir os deveres designados a eles nas várias regiões. E cada uma delas é dotada, cada um deles seria dotado de poderes e prerrogativas divinas, entre as quais o poder da criação. Você vê? Coisa complicada. Não é muito simples, não é simplesmente fazer um artigo falando sobre interdimensionais, extradimensionais, etc. A coisa é muito complicada. Então não temos como condensar mais de 700 páginas, né, de um livro, uns 770 e poucos. É complicadíssimo, mas é só para dar o estímulo a vocês e se motivarem a continuar as pesquisas também. São várias, como nós estamos vendo aí, são várias interpretações, né, vários autores, desde o Zecharia Sitchin, anterior ao Zecharia Sitchin, depois dele surgiram outros, cada um faz um tipo de interpretação, porque não existe uma resposta definitiva para tudo isso que aconteceu no nosso passado, e cada um que tire sua própria conclusão, cada um que forme sua própria opinião, usando as evidências, vendo com liberdade de análise. Isso é que é importante, porque ninguém vai dizer eu sou o dono da verdade, não tem como fazer isso. Não, porque fulano é meu mestre, é meu guru. Isso é complicado pra caramba. Vamos analisar vários mestres, vários gurus e tirar uma conclusão. Então eles continuam, ele diz que há um chefão, um superior, né? E depois de um trecho complicadíssimo do livro, onde ele explica toda essa hierarquia, como é que funciona, como é que foi feita a criação, é muito parecido com a Madame Blavatsky, né? A fundadora da teosofia. Também, para entender o que ela fala, é preciso estudar muito e ter condições de analisar e fazer essa transposição do que ela falou lá no século XIX, início do século XX, para a nossa tecnologia atual. Aí fica mais fácil. Então eles continuam que um ser chamado Alak Purush, que seria o grande chefe, né, e trabalhando por meio dele, ele cria uma quarta subdivisão entre todas as divisões, acho que nós falamos as branas, as várias dimensões. Nessa quarta subdivisão, olha, uma subdivisão, senhores são criados. Nessa região, os santos seriam chamados de Sak Kandang.
E o governador dele seria chamado de Sitpurush, ou Satnam, Satpurush. Né? Então ele disse que essa turma teria que realizar todas as atividades criativas abaixo da orientação dele. Todas as regiões passariam a existir ao mesmo tempo, e o senhor de cada região seria criado e assume o comando da sua posição. E esse processo continua até que a última subestação ou subdivisão seja alcançada logo acima desse nosso universo, universo físico. Ele diz que esse é Anda, a região astral. Então o senhor dessa região que nós estamos agora é Kal Niranjan. Esse seria o malzinho, o cara do mal. Diz que agora ele exerce poderes atribuídos a ele e traz à existência todo o universo físico e todo o processo criativo então estaria completo. A nossa dimensão está sob direção desse camarada, o Kal Niranjan. É bom lembrar que Jesus Cristo, quando sofre a tentação no deserto, o diabo, que eles chamam de diabo, o Elohim lá, fala para ele, pô, se ajoelha e me adore que eu te dou tudo isso. Mostra que ele não era o chefe aqui da área. Tanto é que ele vai, ressuscita, vai embora e fala, vou vos preparar lugar, vou preparar-vos lugar, que eu não sou o reino, esse não é o meu reino, eu não sou o rei desse mundo, o príncipe desse mundo é outro. Então seria esse, segundo o indiano, o Kal Niranjan. E o programa de criação não era tão simples, nós já vimos, se eu for explicar aqui seriam horas e horas. Isso foi extremamente complicado, e não apenas algumas grandes divisões foram criadas, mas inúmeras subdivisões, zonas e subzonas, regiões após região, plano após plano, cada um sendo governado por um senhor nomeado criador daquela área, cada um com poderes proporcionais aos deveres atribuídos a ele. E ele continua, não existe apenas um Brahman, a região tão proeminente falada nas escrituras hindus, considerada por elas como o plano mais elevado da existência espiritual. Não, para cada plano desses existem inúmeros Brahman, ou Brahman, né? É a realidade imutável, etc., né? No meio do além-mundo, e que não pode ser definida com exatidão. Isso foi descrito em sânscrito como Satchit Ananda, como realidade mais elevada do elemento final. Então ele já não concorda, ele já diz que para cada uma dessas dimensões teria essa chefia, um Brahman, né? Então nós vamos ver no Upanishad, no Isha Upanishad, diz que o Brahman seria o supremo infinito, ele é condicionado ao infinito, e o infinito procede ao infinito. Se você subtrair o infinito do infinito, o infinito permanece sozinho. É complicado de entender isso, mas seria por aí. Cada um desses Brahman governa um determinado mundo. Então existiria, segundo o indiano, o guru, um grande número de mundos subordinados, e cada um girando em torno de um plano ou um mundo superior, né? Sempre obedecendo, são esferas dentro de esferas, dimensões dentro de dimensões, cada um com seus planetas girando em torno de um sol, cada planeta tem as suas normas. Não existiria apenas um único universo físico, mas incontáveis universos físicos iguais aos nossos, e cada um deles seu próprio governador, chefe. Então não existe apenas um único mundo como o planeta Terra. Você pode ver inúmeros desses mundos girando em torno dos seus respectivos sóis, e cada um tem seu próprio governante espiritual. É interessantíssimo isso. É muito legal esse estudo, mas olha, caramba, eu estou há dias lendo esse. São 2 livros que eu estou lendo desse autor, e são megas, né? E sempre fazendo contraponto entre o hinduísmo e a religião cristã gnóstica. Nós vamos falar sobre Jesus Cristo dentro dessa história mais na frente. Tem que fazer esse preâmbulo, essa base toda, para que a gente venha entender qual é o pensamento gnóstico, porque o gnosticismo foi tão perseguido pela igreja instituída, ao ponto da primeira cruzada realizada por um papa contra algum inimigo, foi contra cristãos gnósticos no sul da França, as cruzadas albingenses. É um negócio horroroso de se comentar. Tem livros e mais livros e tratados sobre isso. Não foi para libertar Jerusalém dos mouros, não. Primeiro foi feito aqui na Europa. Eles perseguiam, cristão perseguindo cristão. É uma história impressionante. Várias cidades no sul da França foram simplesmente arrasadas. Eles destruíram tudo. E aí não tem velho, não tem criança, não tem nada.
Pena que eu não posso falar sobre isso aqui, mas é uma história cabulosa. Então nós vamos ver que por daí a perseguição até hoje. Você falar com qualquer um padre, um pastor sobre gnosticismo, ele pula alto, parece que é o diabo fugindo da cruz. É claro que isso tudo ameaça a narrativa deles. Então ele continua dizendo que esses governantes espirituais, cada planeta, cada esfera teria o seu. E o número de planetas assim habitados, iguais a nós, com 3 dimensões, a terceira dimensão, é tão grande que nenhum matemático poderia contá-los em 1000 tempos de elevação, mesmo que pudesse vê-los. E assim seria visto que todas as subdivisões da criação, do último ao menor planeta ao planetoide que pode ser habitável, tem seu chefe e está flutuando entre incontáveis estrelas, né? Então, o dever de cada um deles seria cumprir a vontade e o propósito do Supremo. Todos são seus executivos, ou como se fossem vice-reis e seus governadores devidamente nomeados. Então, parece coisa de ficção científica, né? Quando nós vemos Star Trek, que temos vários reinos, impérios, né? Nós temos, como vamos ver, Deep Space Nine, que eu gosto muito, ou mesmo Avatar, Stargate, né? Que nós temos governadores, imperadores, subdivisões, divisões e tal, e passa de um universo para o multiverso. A coisa é muito mais fantástica. Como dizia Arthur Clarke, né? Isso é coisa, quanto mais tecnologia quanto mais a tecnologia vai subindo, mais ela se aproxima da magia. Pois é. E os brilhantes, os Shiny One, né? Seriam essa turma, com várias divisões, hierarquias, etc. Então não faltam assistentes disponíveis para cumprir as instruções desse ser supremo. E as personalidades que aparecem, que vão aparecer agora daqui para frente nos vídeos, são apenas uma porção minúscula daquelas disponíveis para ajudar no desenvolvimento de pré-civilizações florescentes. Eles vêm para os planetas, como vieram aqui na Terra, com essa missão de elevar a raça humana, trabalham aqui, né, ajudam. Eles falaram, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, no Gênesis 1:26. Só que no meio da história houve uma pancada e derrubaram o projeto. Isso faz parte daquele malvadinho que eu falei lá atrás, né? Que alguns chamam de demônio, diabo, Lúcifer, etc, 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 que não tem nada a ver com isso. É apenas uma dualidade, um trabalho de evolução que é realizado nessas esferas inferiores, nessas dimensões inferiores como a nossa, que na Kabbalah, quando eu estava frequentando a sinagoga cabalista, eles diziam que a nossa dimensão era de Malchut, ou a dimensão das lágrimas. Pois é muito complicado falar sobre isso. Mas então vamos lá. Os brilhantes, Shaiwan, os Elohims, falaram, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Não vou entrar na discussão sobre a palavra Elohim, que já está mais do que esmiuçado. Tem livros inteiros, eu tenho capítulos inteiros desse livro e do outro livro dele, Genesis of the Phil, que ele leva explicando a etimologia da palavra Elohim para mostrar que é um plural. Mas espertamente ela foi retirada. É incrível. Então, continuando a análise desses 2 livros que eu estou usando agora, que é o Sherman, The Genius of the Phil, do Christian O'Brien, ele coloca que tem mais outro que chama-se Megalithic Odyssey, que também é dele, a Odisseia Megalítica, quando ele fala desses monumentos megalíticos espalhados pelo mundo inteiro. Ele diz que ele fez esse trabalho todo foi para incluir um estudo mundial das heranças místicas das diversas raças e culturas, porque ele acha que não se deve confinar toda essa história no Middle West, no Oriente Médio. Tipo, não é só confinar ali na historinha que está ali dos Sumérios, Babilônia, Síria, etc. A coisa é planetária. Então ele rastreia a influência desses traços do Shiny One, dos Elohims, que no caso ali é chamado de Elohim, mas ele prefere o Shiny One porque é mais abrangente, vai desde a cultura maia, os índios americanos, as tribos do Pacífico Sul, né, no Japão, Mongólia, Europa, na Irlanda, os elfos, os duendes, etc.
Então ele diz que é isso, é mergulhar profundamente na natureza e na origem desses extraordinários sábios alienígenas e julgar as possibilidades, a possibilidade, quer dizer, deles ainda serem capazes de estar por aqui ainda caminhando, a influenciar nosso cotidiano. Eu acho que estão influenciando nossas vidas, estão por aí atrapalhando também, porque não tem só o bonzinho. Como eu falei antes, nessas dimensões existem caras que são governadores malvados, como tem na nossa história real acontecendo agora, nesse momento. É um momento muito complexo da nossa história atual. Nós estamos passando por um conflito brabo. Já é a terceira G, há muito tempo nós estamos na terceira G, mas de uma forma diferente. Né? Nós estamos vendo os carros de combate por aí, mas daqui a pouco eles aparecem. Eles não vão parar assim, os senhores do poder não vão parar. Não, quando começar, só vão parar, como eu disse, quando houver uma disruptura, eles começarem a se desentender, e vão. Então, no Megalítico Odisseia, o Christian O'Brien, ele fala sobre os circos de pedra, os menhirs que tem aqui no sul da França, em Karnak, né? Impressionante, tem por toda a Europa, os dolmens e por aí vai. Então nós vamos, agora, aos pouquinhos, nós vamos chegando lá em Askew, que fala sobre os gnósticos. Aí vamos ver o que foi que, supostamente, Jesus Cristo falou aos seus discípulos. Bom, então nós vimos que o conceito do homem, né, feito à imagem de um ser superior, desempenha um papel mundial. Nós vamos ter isso no mundo inteiro, como exaustivamente temos conversado. Acho que é muito importante que vejam os outros, assistam os outros vídeos, para poder entender a sequência. Né? Os sumérios, babilônios, os egípcios, os hebreus, os gregos, os teutões, os índios asiáticos, os americanos e muitos outros, todos transmitiram através de suas gerações os relatos da criação do homem à imagem daqueles que eles denominaram de deuses. Né? Então, esses os brilhantes, que são registrados nos escritos hebraicos e sumérios, são os Elohims, ou Elohim. Tá bom? Tem gente que uma menina me chamou a atenção. O senhor falou Elohims. Elohims não existe, é Elohim. Ok. Elohim. Às vezes é problema da língua portuguesa, é muito difícil. Eu cometo erros, falhas e vamos embora, não tem outro jeito. Gravar vídeo é uma coisa complicada, eu nunca tive experiência com isso e quando eu comecei me atrapalhei tudo. Eu disse concordância, plural, mas eu sei que vocês entendem isso. Quem produz vídeo, quem é produtor de conteúdo, sabe que é complicado. Daí é que o cinema é uma coisa extremamente complexa também. Às vezes a cena é repetida um dia inteiro, 2 dias, 3, 4, até o diretor aprovar. E aqui nós não temos muito tempo para ficar fazendo essa revisão. Então, às vezes, sai embolado um pouquinho, mas eu conto com a compreensão de vocês. Então, o Elohim, como nós dissemos, esses seres estranhos, esquivos, né, porque ele nunca se apresenta num jornal, nunca se apresenta numa praça pública, ao público, numa grande reunião, num estádio de futebol com milhares de pessoas assistindo. Eles são esquivos, são, né, estranhos. Então, são os tais dos Anunnaki, ou Anunnaki. Ou, com menos frequência, como tem alguns tabuletas de barro sumérias, Dingir Anunnaki, que a palavra Dingir é um determinante que indica característica brilhante. E An, representa céu, ou Anu, né, que era o comandante supremo deles. Então, os brilhantes, grandes filhos do céu, ou filhos de Anu, tiveram, né, um papel importante nos anais da história hebraica, Suméria, Babilônia, Assíria. São os anjos do livro do Gênesis Antigo, Gênesis do Antigo Testamento e do livro de Enoque. E o Gênesis seria, os 5 primeiros capítulos podem ser resumidos em 4 citações bem conhecidas, né, que nós temos aí falando do Gênesis, que é: no começo Deus criou o céu e a terra. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Façamos, lá na Bíblia que eu tenho está no plural. Tem o Gênesis 1, 26, 2, 8, 5, 24, né, que Enoque andou com Deus, e então ele desapareceu porque Deus o levou. Né? E a Véia plantou um jardim no Éden, que fica no leste, substitui tudo isso por Elohim, ou brilhante, que vai fazer sentido, muito sentido. A Escola Dominicana de Jerusalém
fez um trabalho de tradução, considerado um trabalho dos mais modernos das traduções da Bíblia, mas eles simplesmente retiraram a palavra Elohim e colocaram a palavra Deus, ou Lord, Senhor. Eles vão sempre tentando apagar esse cancelamento e vem ao longo de toda a nossa história. Não tem como, né? Então, eu estou pedindo aqui quem está assistindo o vídeo agora, assista os vídeos anteriores para poder entender tudo que nós estamos falando. E no próximo vídeo, eu vou fazer, dependendo do que vocês deixarem aí nos comentários, façam as perguntas. Façam perguntas. E aí no próximo vídeo eu farei um vídeo para responder essas perguntas, mas vai depender da presença de vocês aí nos comentários. Se vocês façam as perguntas dentro desse assunto, evidente, né? Dentro desse assunto que nós estamos falando, e aí vai ficar muito interessante eu poder responder as perguntas, porque eu não faço vídeo ao vivo. Eu ainda estou pensando aqui como é que eu vou trabalhar para fazer live com vocês. Eu estou muito à vontade de fazer live, porque a interação é maior, nós podemos conversar pelo menos a cada 2 semanas. Eu vou ver o melhor dia aqui, para que eu possa fazer uma live num domingo, quando todo mundo está em casa, ou no sábado, né? Tipo 2 horas da tarde aí no Brasil, ou 3 horas da tarde. 1 hora de live vai ser muito legal para a gente poder bater um papo com mais liberdade, com mais interação. Mas deixe as perguntas aí sobre esse assunto, que eu sei que é extremamente interessante, e eu respondo no próximo vídeo. Farei um vídeo respondendo as perguntas de cada um. Se identifiquem, façam as perguntas e eu vou responder. Agora vamos falar sobre o Baba Swan Singh Ji Maharaj, né? Ele nasceu em 1858 e morreu em 1948. Nasceu em 1858 e morreu em 1948. Ele era conhecido como grande mestre, o Badi Maharaj. Ele era um santo indiano. Como expliquei no início, o santo para o hindu não é como na Igreja Católica. É um mestre espiritual. Ele foi o segundo chefe espiritual da escola Radha Swami Satsang Bias. Ele antes de morrer, né, ele deixou um extenso trabalho. Eu vou ler só um pouquinho sobre ele. Ele estudou, foi casado, né, teve 3 filhos. Ele passou engenharia na Thomason College of Civil Engineering em Roorkee. Mais tarde ele ingressou no serviço de engenharia militar na Índia. Estudou as escrituras de várias religiões, inclusive o cristianismo, mas manteve uma forte conexão com a religião Sikh indiana. Ele teve um contato com o místico de Peshawar, chamado Babacan, que ele esperava obter iniciação, mas ele foi recusado, o cara não aceitou ele. Ele, mais tarde, continuou seus estudos. Ele perguntou ao mestre se ele ia derramar a graça sobre mim, e, iniciando-me, ele respondeu, não, quem vai fazer isso é outra pessoa. Então eu pedi que ele dissesse quem seria essa pessoa que iria dar essa graça, me transformar no seu discípulo. Ele disse, quando chegar a hora você vai encontrar. Mais tarde, quando ele estava trabalhando na cidade de Murri, ele conheceu Baba Jaimal Singh, e ele disse que tinha vindo para iniciar Sawan. Então você vê que a coisa o conhecimento é passado de um para o outro, mas o discípulo ele não escolhe o mestre aparece na vida dele. E por aí vai. Ele se aposentou do governo indiano em 1911. Ele deixou uma biblioteca muito grande, fez um trabalho enorme para vítimas do Holocausto indiano, da perseguição, que era a briga entre Sikh, Hindu, Islã, sempre essa história. Né? Ele viajou, teve na América, na Inglaterra, na Suíça, Alemanha, né? Trabalhou, foi também junto com médicos americanos que seguiram os ensinamentos dele, inclusive islâmicos, né? Então você vê que o camarada era um gênio, né? E ele influenciou muito o trabalho do Christian O'Brien para escrever os livros The Genius of the Few, China One e outras estruturas megalíticas espalhadas pelo mundo, desde o Pacífico até aqui na Europa. Então é isso.
por hoje. Nós vamos continuar no próximo vídeo, né, estendendo esse assunto. O início é complicado, porque formar essa base, eu não estou quebrando a cabeça para poder reduzir tudo isso em 30 minutos, 40 minutos no máximo, para não ficar muito longo. Mas é isso aí, deixem suas perguntas que eu vou responder. Ok? A Madalena manda um abraço, ela continua lá com a netinha, e às vezes ela está trabalhando numa outra cidade aqui perto, nós estamos ainda com tudo fechado, infelizmente. A proposta de que seja aberto no dia 14 de janeiro já está sendo estudada no parlamento e parece que não vai acontecer como nós estamos esperando. Como eu volto a repetir, nós estamos na terceira G e dessa vez é diferente, está se apresentando diferente. E estudando essa turma lá atrás, há milhares de anos atrás, chegaram aqui para fazer um trabalho de evolução no nosso planeta que foi atrapalhado, nós vamos entender o que está acontecendo agora. Eu falo, né? Tem uma turma trepada aí por trás desses dirigentes e o poder exerce uma atração fascinante sobre eles, essa coisa do poder, de ter o poder. Nós sabemos que tem pessoas que são milionárias, não têm necessidade nenhuma de ter mais dinheiro, têm dinheiro para mais de 10, de 100 vidas e continuam ansiando pelo poder. Eles não querem mais dinheiro, eles querem poder. E isso é que está arrebentando com a nossa civilização e está num momento crítico de transição em todos os níveis. Ok? Um abração a todos vocês, se cuidem, tá? Não se exponham. Vamos continuar batendo esse papo de maluco, né? Mas não é não. Maluco é quem joga pedra em avião, nós não jogamos pedra em avião. Até já. Pois é, aí nós temos nessa imagem, da página 684 do livro China One, do Christian O'Brien, ele mostrando a interpretação do ideograma Ruá, né? Que no hebraico Ruá seria a glória do Senhor, a glória de Yahvé, e pairando sobre as águas. Olha que coisa interessante esse desenho, o Ru e o A, né? A glória de Deus pairando sobre as águas. Para bom entendedor, meia imagem basta, né? Parece uma nave parando sobre as águas, alguma coisa bem parecida com essas naves espaciais que nós conhecemos hoje, as representações. E o hebraico, ele é uma evolução da língua suméria, da língua acádica, e com isso foi muito fácil, foi relativamente fácil a tradução das tabuletas sumérias devido a essa semelhança do hebraico com as línguas acádicas. Aí, para quem quiser pesquisar, é bem interessante.